Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM para Bauru e 22 cidades da região e na rede pública de TV legislativa para Bauru pelos canais abertos e fechados junto com a TV Alesp da capital. A gente vai falar sobre interior, vocações, micro e pequeno empreendedor, aquele que leva a atividade econômica paulista e do país. Os dados são gerais em termos de participação na economia com quem entende do assunto. O diretor técnico do Sebrae São Paulo, Marco Vignoli, que hoje foi secretário de Estado, está conosco. Obrigado pela visita. Eu que agradeço, Nelson. Grande oportunidade de conversar com vocês. Esse programa aqui que é referência, falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre política, é um prazer. Marco, quando você vem visitar a gente, pensando na rede pública do interior aqui, a gente tem a oportunidade de atualizar a questão do nosso perfil, dos nossos dados. O empreendedorismo paulista, para a gente poder aproveitar o seu conhecimento, como que ele está desenhado nesse momento? Na capital, do pós-pandemia, no litoral, porque aí o interior ele tem uma diversificação natural de vocações, né? Sem dúvida. Bom, é importante registrar que São Paulo é um dos lugares mais empreendedores do mundo. Se São Paulo fosse um país, seria o segundo país mais empreendedor do planeta. Então, nós não temos nenhum problema em abertura de empresas. Todos os dias, seja por oportunidade, seja por necessidade, mais empreendedores surgem aqui no nosso estado. Ocorre que a grande problemática em um mundo cada vez mais competitivo, em um mundo com uma geopolítica complexa como nós temos hoje, como nós temos observado o modelo de agravamento dessa situação de guerra comercial mundial, a competitividade é muito grande, né? Hoje qualquer pessoa daqui de Bauru pode ir no comércio, vai gostar de um produto, pega esse aparelho celular, aponta e fala assim, gostei muito, mas eu vou comprar na internet. Da mesma forma, qualquer pessoa de Bauru pode vender para o mundo inteiro, algo que há 10 anos atrás era inimaginável. Então, essa é a nova economia. A problemática é que 70% das empresas quebram antes dos 5 anos de existência. Então, nós temos um grande número de empreendedores. São Paulo tem crescido o número de MEIs. Nós estamos falando só no último ano, mais de 3 milhões. É algo extraordinário que acontece no nosso estado. Porém, cada vez mais essa taxa de mortalidade cresce e tem sido muito aguda. Então, o que a gente acompanha muito de perto, né? A diferença entre o sucesso e o fracasso, muitas vezes, está no planejamento dessas ações. E o povo brasileiro, ele não está acostumado a fazer esse planejamento, não é da nossa cultura. A gente tem aquela coisa de que vai surgir uma genialidade, ele vai acertar um negócio. Eu vi na internet alguém que do nada foi lá, não estudou, não precisou se preparar e teve sucesso. Então, a gente está acostumado com isso e isso é muito prejudicial de maneira geral, modelo de negócio que nós temos do Brasil. Posto isso, São Paulo é um estado com uma grande diversidade, né? Aqui Bauru, centro do estado de São Paulo, né? A importância que nós temos aqui para todo o componente econômico do nosso estado, notadamente a área da agricultura tem crescido muito, né? As barreiras têm cada vez mais avançado, mas sobretudo a agroindústria é algo que chama a atenção, notadamente dando um boom econômico na região, dando um boom em termos de geração de empregos aqui na região de Bauru. Nós temos também observado cada vez mais dentro desse conceito de pequeno empreendedor, né, onde a maioria dos empregos está embutida. Muita gente vê a grande empresa e acho que no caso aqui da vizinha Bracel, sim, mas de maneira geral, a maior parte dos empregos está nos pequenos empreendedores, Nelson. Então, estamos falando aí de cerca também de 70% dos empregos nos pequenos. Então, essa economia de vários pequenos empreendedores é o que de fato move a questão social da cidade de Bauru e da região como um todo. Então, nos mais variados nichos, a gente tem observado esse crescimento. O setor de call center é um setor importante, né? Isso gera também embaixo uma cadeia de valor importante. A gente tem observado também o crescimento do varejo na região, então esse varejo é um varejo pujante, é um varejo que tem avançado muitas vezes de maneira até meio invisível nesse e-commerce que eu disse aqui. Às vezes as pessoas nem sabem, mas tem alguém vendendo aí milhões na internet através do seu produto ou do produto que nem tem na região, mas que ele faz a interface. Então, essa é a nova economia e o empreendedorismo aqui do estado de São Paulo tem sido muito forte, mas com uma complexidade de uma competitividade muito aguda.
Como é que você vê o papel do Sebrae, então, nesse cenário? A gente olha os dados do Data Sebrae, vê esta realidade de causa-morte, sobretudo a questão dos 5 anos, o e-commerce, como você bem mencionou, e aparece muito nos dados do Sebrae a falta do chamado plano de negócio. O cara ou é voluntarioso ou não tem ideia de nicho, não fez market share, não olhou o mundo ao redor, nem questão de custeio, custo, serviço, ponta final, mercadoria, se tem logística também está fora disso. Como o Sebrae pode entrar nessa questão? Você foi no ponto, é justamente isso, é o planejamento. Hoje nós estamos aqui em Bauru para lançar um programa piloto, o vereador Arnaldinho com a gente, toda a equipe do Sebrae acompanhando, empresariado da cidade, de combate à mortalidade, um piloto que vai girar todo o estado de São Paulo. E a base desse piloto foi o que nós identificamos em pesquisas, de que quanto antes você conseguir fazer o planejamento melhor para o nível de sobrevivência da empresa. Então, se eu fizer antes de abrir a empresa, sensacional, essa taxa vai explodir de melhora. Por quê? Vamos supor que eu vou abrir uma padaria. A última coisa que eu preciso saber fazer é pão. Eu preciso saber de fluxo de caixa, preciso saber de recursos humanos, preciso saber de quantas padarias concorrentes tem ali no meu entorno, preciso saber dos impostos que eu vou ter que pagar. Então, se a pessoa tem esse conhecimento prévio, ela vai fazer um cálculo mais acurado se vale a pena ou não aquele negócio, né? E a precocidade disso, né, é o que tem determinado muitas vezes o sucesso. Então, a gente vai com um plano de negócio, a gente dá uma consultoria, a gente faz oficina, a gente tem plano de negócio online, a gente tem plano de negócio setorizado, é padaria, lanchonete, é bar, é loja de roupa, é cabeleireiro, a gente tem esses setorizados, com o cuidado de que não existe fórmula pronta. Se tivesse uma fórmula pronta, fantástico, levamos... Mas não, cada caso é um caso, cada cidade tem uma complexidade, cada bairro tem uma complexidade, cada setor tem uma complexidade. Então a gente faz muito a 4 mãos e se eu fosse indicar aquele que está nos acompanhando, não abra seu negócio sem ter um plano de negócios antes. Ponto. É isso. Planejando já é muito difícil. Sem planejar, então, é improvável que dê certo, né? E daí eu abri meu negócio e não fiz o plano. Tudo bem, faça agora o plano. Você tem ainda tempo para recuperar, para ir atrás, muitas vezes pivotar, que a gente chama, né? Às vezes você está com um negócio, mas você vai ter que virar para o lado para atingir outro público, ou outro produto, outra potencialidade, o mercado mudou, surgiu uma oportunidade nova, né? Então, essa é a orientação que a gente dá e a gente está investindo muito pesado em plano de negócio. A gente olha os dados do CAGED, do emprego formal a partir de Bauru, como um substrato importante, lógico, no centro do estado de São Paulo. Eu comentava contigo que a gente apresentou muito dado de emprego formal, uma boa média até, mas com a baixa faixa salarial, porque são muitos de serviços na ponta e, como se sabe, o formalizado ganha até 3 vezes mais do que o informal, é dado do Data Sebrae também, mas um aumento de escala de um desafio mais à frente, que além desse plano de negócio tem serviços muito menos jovens e mais idosos. Eu me refiro à pirâmide social, como é que você vê o desafio, que não é só paulista, é do país, de entrar nessa escala que já foram enfrentados por outros países, de ter menos jovens na economia ativa daqui para frente. Bom, primeiro é registrar isso, né? Sempre a tendência é que serviço seja o maior empregador, né? Isso que vem acontecendo no extrato geral. Então nós vamos com serviços, comércio, daí nós vamos com o agro e por último a indústria, país desindustrializado, né? A gente buscando uma reindustrialização, mundo globalizado, produtos que permeiam todo o planeta e dentro desse contexto a gente fica nesse modelo em que o serviço ele tende a ser uma vez que ele só pode ser executado no local, muitas vezes, ou, né, ele se torna um diferencial da economia local, e é o que acontece dentro disso. A gente observa que o bônus demográfico brasileiro na década de 90 foi superado, então esse exército de pessoas, né, o país acelerando no crescimento, isso passou, né? Poucos países do mundo ainda têm nesse momento, o que gera o crescimento econômico. Então, nós tivemos as décadas de 80, de 70, de 60, esse bônus demográfico sendo aproveitado e daí, de fato, a economia avançando. E isso, hoje, nós não temos. No paralelo a isso, uma geração Z e uma geração alfa, que nós chamamos, nascida depois de 95, que faz parte de outros conceitos de mundo.
ele está vendo, ele olha ali na internet o influenciador que está ganhando dinheiro fácil com isso. Ele não entende, muitas vezes, a importância de você estudar um curso superior, né? Ele não compreende o fato daquela pessoa da nossa geração falar assim, pô, trabalhei tantas horas por dia, que orgulho que eu pude fazer isso e dedicar minha vida a isso. Ele olha de outra forma, fala, poxa, mas será que vale a pena trabalhar tanto? Será que... Então, tem um olhar diferente sobre o mundo do trabalho, né? Esse olhar diferente, ele também traz consequências frente a isso que você colocou. Então, nós temos dentro dessa faixa economicamente ativa um número inferior do que a gente tinha antes e a tendência é isso piorar para frente, né? Então, o que a gente observa no mundo todo é uma série de aplicações para que a gente possa superar esse desafio, como, por exemplo, valorizar aqueles que trabalharam a vida inteira, estão numa idade de aposentadoria, mas que podem ser muito bem aproveitados no mundo do trabalho como empreendedores, né? A gente tem um programa para os 70 a mais, tem muita gente empreendendo nessa faixa, esse cara chega experiente, chega bem para empreender, é muito bacana. No paralelo a isso, a gente está trabalhando um programa que chama Jovens Empreendedores de Primeiros Passos. Eu e o Arnaldinho, esses dias, fizemos aqui uma mobilização para trazer para Bauru, né? Que pega do 1º ao 9º ano, e daí ele trabalha o empreendedorismo desde a escola. Porque o que nós estamos pensando? A gente precisa pegar essa molecada e desde cedo trabalhar ela para ter uma cultura empreendedora e chegar depois na fase adulta, na fase de sua juventude, com a cabeça de querer empreender, com a cabeça de querer inovar, com a cabeça de querer fazer um trabalho dentro desse contexto. Então são várias as iniciativas e com uma dificuldade tremenda no momento que nós vivemos aí, com certeza é uma geração com avanços em várias áreas, sustentabilidade, noções de coletivo, mas que em outras áreas a gente precisa trabalhar muito. Tá, a gente vai comentar sobre vocações específicas e o potencial de surgirem novas. Você comentou sobre e-commerce, não por acaso o Bauru, em função das questões que você conhece, por foi secretário de Estado, questão rodoviária, os modais, essa estrutura rodoviária forte no maior estado do país economicamente. E temos condomínios logísticos com muita gente fazendo pequenas encomendas, então transporte e logística tem emprego para pirueiro, bastante gente no volante. De outro lado, temos 6 hospitais públicos, 3 hospitais privados, uma cadeia de saúde que ainda não se desenvolveu aqui. Se o Sebrae vê, no caso particular de Bauru, um potencial em relação a esse tipo de atividade. Sem dúvida. Bom, Bauru, um potencial gigantesco, né? A gente sabe o tamanho que tem o potencial de Bauru. Na questão da saúde, um polo de saúde muito importante, com uma potencialidade de crescimento cada vez mais, de estruturação dentro disso. E dentro desse contexto, um polo logístico, sem dúvida, um entroncamento muito forte. Bauru e região, né? Vamos colocar assim, né? Hoje mesmo estava inaugurando lá em Pederneiras lá um novo terminal intermodal que liga a hidrovia Tietê-Paraná com a ferrovia. Nós estamos falando aqui das rodovias que margeiam, né? Do nosso aeroporto Mussa Tobias, enfim, tem tudo pronto para ser esse grande centro logístico, né? Esse centro logístico do estado de São Paulo, seja externo, seja interno, como você colocou aqui no transporte interno. É uma potencialidade grande, mas que ainda precisa ser desenvolvida estrategicamente. Eu acredito que é necessário um planejamento de médio e longo prazo para isso. Eu entendo que foram feitas as infraestruturas ao longo dos anos, mas que nesse momento que nós estamos, não tem um rumo claro para onde nós estamos indo. Eu defendo isso, eu estou lançando na semana que vem, Nelson, um livro chamado Nova Regionalização de São Paulo, e que nessa nova regionalização nós estamos criando a aglomeração urbana de Bauru, que se torna a região metropolitana de Bauru, e que daí tem que ter um planejamento de médio prazo para explorar essas potencialidades, né? Elas estão aí, mas sozinhas elas não vão acontecer. Qual é o plano para a gente ter, de fato, esse aeroporto funcionando a todo vapor? É o transporte de cargas? Para onde? Da onde? De que forma? Da mesma forma nas rodovias. Então, na minha visão, falta um plano estratégico consolidado para desenvolver isso tudo.
A gente fala de serviços aqui, conversa, lógico, até para a função pública nossa de audiências públicas, de rádio e TV, através da rede aqui. O Arnaldo acompanha o empresariado, por exemplo, e fala, poxa, tem um paradoxo da gente. A gente tem escolas do Sebrae, o curso, o plano de negócios para o cara ir aprender, né? Para não ficar voluntarioso só com vontade, ser um KNAI estruturado. E, de outro lado, temos SESI, ETEC, FATEC, as escolas de forma técnica. Quando vai lá para a capacitação, sobram vagas de emprego porque ou esse menino não sabe escrever, não sabe ler um texto, tem um descompasso entre a entrada do ensino médio e essas tendências que a gente tem de cursos técnicos aqui. Sem dúvida. Os empregos vêm, mas muitas vezes vai vir gente de fora para ocupar esses empregos porque nós não estamos com mão de obra preparada para isso, né? Esse casamento é muito importante. Algumas coisas foram casadas. Eu costumo acompanhar muito o ensino técnico de São Paulo. É interessante quando a gente vê analista de sistema. É um negócio que o cara sai empregado só de passar na porta da faculdade. É interessantíssimo, né? Por outro lado, nós temos algumas desconexões ainda entre os cursos existentes na região e as oportunidades, porque elas são muito dinâmicas. Então, essa interface entre as empresas e os ofertadores de cursos técnicos médios, superiores, são fundamentais. Eu acho que a gente avançou, eu tenho que registrar isso. Eu acho que o ensino técnico do Estado de São Paulo avançou ao longo dos anos. O Centro Paula Souza é um grande responsável por isso, mas quando a gente olha para uma Alemanha da vida, a gente vê que a gente está a muitos passos distantes dessa conexão, né? É interessante, parece que às vezes a gente está formando para outra sociedade, né? E, de fato, a carência é muito grande. Marco Vignoli, muito obrigado por sua visita aqui conosco. É uma forma de tentar também fazer, a gente vai esgotar num bate-papo com ele as características do estado do nosso porto com esse tipo de atividade. Eu ia comentar com você, no fim, se há uma visão leigo lá de cá, que a marca Sebrae é muito conhecida, mas se parte desse público aqui que não faz plano de negócio por uma questão cultural de informação, se ela acha que é caro ir no Sebrae fazer o curso, por exemplo, por si isso é uma visão de fora aqui. Não, isso mesmo. O Sebrae hoje é a quarta marca mais querida do Brasil, segundo pesquisas nos apontaram nesse último ano. Então, ela é muito querida porque ela ajuda a pessoa a realizar o seu sonho. Mas muita gente não sabe, né? Eu tenho que pagar, eu não tenho que pagar, como é que eu acesso o Sebrae, é muito técnico, é algo mais prático, vou ter que estudar muito para fazer, é crédito. Então, existe sim um trabalho a ser feito, a gente tem buscado isso. Aproveito aqui sua audiência para dizer que nós temos produtos para apoiar o empreendedor de maneira gratuita, né? Muita coisa, mais de 2.000 ferramentas. Escritório aqui em Bauru, pode procurar o Wilson, nosso querido gerente, toda a equipe. Online nós temos no telefone, pombo correio, que você precisar, o Sebrae está aqui para ajudar a apoiar o empreendedor. Eu recomendo fortemente, escolhi para a minha vida ir para o Sebrae por essa credibilidade, por acreditar na entidade e entendo que é um caminho muito importante para quem empreender ter o aconselhamento e o apoio do Sebrae. Muito obrigado ao moço de Itápolis que veio aqui conosco conversar com o pessoal de Santa Cruz do Rio Pardo aqui do lado. Todo mundo aí. Perde o caminho do Rio Pardo aqui. É isso aí. Um abração para o Olavo, um abração para o nosso Arnaldinho, estou acompanhando aqui. O Cláudio também acompanhando nossa entrevista. Obrigado. Obrigado ao Marco Vignoli. Se você acompanhou o nosso bate-papo no meio do caminho, não se preocupe, isso é um documento público e você assiste ele sempre na íntegra, na hora que você quiser, também no YouTube. Está falando de ferramenta, é só clicar em vídeos. Até o nosso próximo encontro.